Quinta-feira, 14 de novembro de 2019, e a gente continua revendo tudo que rolou em Química no Enem. Será que os professores acertaram as previsões? A gente vai ver depois da vinheta. Roda aí! Hora do Enem no ar! Tem muita gente aí ansiosa para saber sobre as questões de química, então, sem mais delongas, já tá aqui comigo o professor Silvio Predes e o professor Gabriel Cabral. E aí, professor? E aí? Belezinha? Seja bem-vindo, professor. Prazerzão tá de volta aqui. Prazer ter você aqui de volta, professor. Bom, quero saber o que vocês acharam da prova. Um momento tão importante, uma prova tão importante porque permite o ingresso em várias universidades e uma prova que respeitou o padrão dos outros anos, priorizando o aluno que tem conteúdo, que se dedicou bastante, uma prova com textos muito bem elaborados, com várias situações do cotidiano, com uma linguagem super moderna e atual, que é exatamente inserir o conhecimento, não de uma disciplina, e sim da fusão de várias disciplinas para entender vários fenômenos do dia a dia. Então eu gostei bastante. É isso aí, já ia falar. Então você gostou muito. Gostei muito. Maneiro. E você, professor? Cara, eu também gostei. Eu achei que a prova, ela esteve bem abrangente. O Enem, ele equilibrou muito o nível das questões. Tivemos questões médias, fáceis, difíceis. Gostei bastante. As questões do Enem são muito bem trabalhadas, elas são muito bem feitas. Então eu gostei da prova de um modo geral, sim. Apesar do Enem ser uma prova que exige muito estudo do aluno, bastante conteúdo, assim como os anos anteriores, como disse bem o Silvinho. É isso aí. Bom, e vem cá, os enunciados estavam muito longos, estavam mais curtos? Como é que estavam? A gente tem alternância, né? Tem questões que tem um enunciado muito curtinho, mas porém o conteúdo ele é um conteúdo muito forte. E outros que precisava você fazer aquela leitura, aquela história que acontecia muito há um tempo atrás, pula o enunciado e vai direto para a questão lá embaixo. Já não existe há um bom tempo. O aluno tem que ter um conteúdo técnico muito forte, tem que ter um bom poder de interpretação em toda a bagagem dele do dia a dia, favorece na hora dele encaixar essas peças e chegar ao gabarito do sucesso para conseguir a tão sonhada vaga. É isso aí, perfeito. Bom, vocês separaram a questão 96, é isso mesmo, né? Da prova rosa. Por que vocês separaram essa questão? Cara, então, era uma questão que o enunciado era bastante enxuto, se você olhar aí, né? Ela falava sobre corantes na indústria, né? Não tem um textão como a gente está acostumado nessa questão. E ela era uma questão que exigia um conhecimento um pouco específico acerca de um assunto que era cadeias, no caso, conjugadas. Mas o enunciado era bastante enxuto, o aluno ele precisava apenas dominar conteúdo mesmo para fazer aquela questão, mas não era uma leitura cansativa, era uma leitura bem específica e bem de boa, na minha opinião. Bom, em relação a esse conteúdo, o que a gente pode destacar? Que, tipo assim, ele tinha que saber qual termo ele deveria conhecer, o que mais? O que ele precisava? Ele precisava ter um bom conhecimento de classificação da cadeia, né? Essa cadeia, o que ela tem de característica? Ela tem saturações, ela tem ramificação, ela tem pares conjugados. Então, um conteúdo mega clássico da química orgânica, que é a química mais abordada no Enem. É uma prova de que a prova respeitou, na verdade, o padrão dos outros anos. A química orgânica aparecendo com peso forte aí. Aí, química orgânica, né? A gente falou na live, o professor Silvio estava com a gente na live, a gente falou de química orgânica e caiu aí, acertamos. Perfeito, golaço. Golaço. Foi na gaveta. Né? Isso, foi na gaveta. Show. Bom, e vocês separaram mais uma questão? Isso. 134, que tem tudo a ver com essa até. Tô errado? Olha lá. Perfeito, Aí, orgânica ó. novamente. Ela tem orgânica novamente, mas ela acho que conversa mais com temáticas ambientais, né? E por que nós escolhemos essa? O Enem é uma prova sempre atual, que está muito preocupado com algumas questões que envolvem o Brasil. E não só o Brasil, o mundo, na minha opinião, né? E essa questão falava especificamente sobre plástico. E, cara, ano passado, esse ano, foi falado muito sobre plásticos, microplásticos nos oceanos e por aí vai, né? E essa questão, ela fala especificamente sobre a reciclagem, que é uma das coisas que a gente pode fazer para tentar minimizar os impactos ambientais causados por nós. Então, eu achei uma questão bem bonita, por isso que eu selecionei ela. Ilândia, no programa daqui, que é o programa número 1 para quem quer se preparar para o Enem, a gente teve uma aula específica disso aí, falamos exatamente dos plásticos, da reciclagem, da proibição dos canudos aqui, em especial no Rio de Janeiro. Essa historinha aí, quem não lembra, vai lá buscar no Percurso Educativo, já está lá, já avisando uma prova de preparação para outro ano. Muitos alunos fizeram como treineiros, né? Então já pegaram essa experiência, vão acompanhar agora o Percurso Educativo desde o comecinho, vão chegar um foguete ano que vem para gabaritar e mandar bem nessa prova aí. Perfeito. Bom, professor Guilherme Vargas, a gente trocou uma ideia e tal, ele falou sobre DNA, hemodiálise, química ambiental, álcool do capim. Apareceu
alguma dessas opções? Apareceu sim. Essa questão mesmo que nós acabamos de falar sobre o plástico, ela tem correlação com o meio ambiente, né? Sobre reciclagem. E também caiu uma questão sobre tratamento de esgoto, né? É uma questão totalmente ambiental, sabe? Acho que tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver. Então apareceu mais um gol. Mais um gol. Mais um gol. Que mostra que o time é forte. A base é forte. É isso aí. A gente joga. Não, e outra coisa. Não só a questão do meio ambiente por trás, né? E um fenômeno muito comum nessa prova também é a interdisciplinaridade. Na verdade, assim, a gente olhando as questões, a gente tem um bloco de 45 questões, teoricamente vai abraçar química, física e biologia. Certo. E quando a gente de química em especial começa a filtrar para ver qual é de química, difícil a gente parar em 15. A gente vai abraçando 16, 17, 18, porque várias questões elas envolvem um híbrido, uma interface muito próxima entre química e biologia, entre química e física. Então, uma aula super interessante, uma prova super interessante nesse quesito. Né? E detalhe, caiu uma questão que falava sobre pH na prova de matemática, que tem correlação com a química. Caiu na prova de matemática. Você chegou a ver essa questão? Que é mega interessante, Que é mega interessante. Na prova de matemática. Olha isso, na prova de matemática, fazer essa relação com química. Exatamente. Fala sobre pH, que é uma escala para medir acidez, basicamente. Então, em vez de 45 questões aí, que química tem 46, né? Abraça de matemática também. Isso é bom pra quem diz que a gente de química só sabemos regra de 3, né? O que é uma mentira. Olha isso. A galera de matemática zoa a gente assim forte, né? Isso é uma calúnia, né? É uma calúnia, com certeza. O professor falou que gosta dessa parte matemática também, né? E tal. Então já tem essa relação. Pra você foi ótimo, então. Estamos em casa. Perfeito. Bom, esse ano, 2019, 150 anos da tabela periódica. Apareceu tabela periódica? Apareceu, e isso aí é mega interessante porque eu já dou aula um tempinho, não vou falar quanto tempo para não entregar a minha idade aqui. Só um pouquinho de tempo. Pouca coisinha. E aí, lá atrás, né, aqui pelo menos em especial no Rio de Janeiro, antes do Enem, você tinha cada universidade grande com um ingresso diferente. O FRJ, Unirio, Rural. E quando chegou o Enem, essas universidades começaram a fazer parte com um único ingresso. E a grande novidade foi uma prova que tem um formato todo diferenciado e que não tem tabela periódica. E uma pergunta super comum do aluno, mas vem cá, como é que eu vou fazer uma prova de química sem tabela periódica? E aí tá uma prova do Enem, que você tem uma questão envolvendo tabela periódica, homenageando uma data mega importante, o Ano Internacional da Tabela Periódica, onde você resolve apenas com conhecimento técnico dado em sala de aula, que visto no percurso educativo. Então, assim, se ele tem o conteúdo técnico, um bom poder de interpretação, ele vai conseguir mandar bem, porque não atende mais aquela ideia de decorar a tabela, e sim compreender e aplicar. Só lembrando que a gente está falando da questão 122 do caderno rosa. É isso aí, né? Perfeito. É uma questão mega interessante que fala de cotidiano também, né? Uma transição eletrônica, que é o princípio dos fogos de artifício. Então, de repente, você está lá no Réveillon, Copacabana, e os fogos começam a estourar cores diferentes. O que são aquelas cores diferentes? É a química, uma química da tabela periódica. Cada elemento tem uma cor específica. Por exemplo, quando você olhar aquele amarelo, alaranjado, é o sódio. Quando olhar, por exemplo, um vermelho sangue, o estrôncio. Um violeta seria o potássio. Então já começa a reconhecer tabela periódica no dia a dia, naquela festa de fim de ano. Pois é, o que você falou, a química está sempre no nosso dia a dia, né? E isso é fundamental até para aproximar o próprio estudante, que às vezes tem um certo medo de química. A química já fica meio assim. A química está o tempo inteiro perto da gente, né? Sim, essa é uma das belezas do Enem, na minha opinião, né? Colocar questões onde o aluno ele vai ver a aplicação do conhecimento visto nas escolas, na sala de aula, na vida dele. Isso é extremamente importante, Landi. Eu particularmente gosto muito dessa pegada do Enem, de verdade, cara. E prazeroso, né? Porque prazeroso, exatamente. Você estudar algo que tá no teu dia a dia, que você te acrescenta faz sentido, e faz você interpretar, fazer uma leitura diferente, é muito mais prazeroso. Eu tenho o hábito de falar pra eles que onde eu vou, eu tô olhando química. Tô num churrasco, de repente, não tem um freezer, tem um isopor. Opa, esse isopor tem sal ali, mas por que esse sal ali dentro daquele gelo? Porque exatamente faz a temperatura do sistema baixar, faz congelar mais rápido. Então, o tempo todo tem química, o conhecimento aplicado aí. E pode ajudar em várias situações, né? Isso é sem dúvida. Se você tivesse conhecimento de química, por exemplo, não tem um freezer, mas eu consigo me adaptar e tudo mais. E aí tá estudando pro Enem sem saber. Depois chega lá no colégio, lá na escola e fala, caramba, agora eu entendi o porquê que aquilo funciona. Isso é muito legal, muito bonito na química, né? Muito sim. Agora vem cá, vocês sentiram falta de algum conteúdo, né, nessa prova? Assim, na verdade, a gente sempre vai sentir. Não, a gente sempre vai sentir. Sempre vai sentir, né? É porque, assim, a gente gosta muito de química, então... Quer tudo de química. Exatamente. Se você quer... Só de química, né? Pois é, limpa as outras, coloca lá. Então, sempre vai faltar conteúdo. Não tem como contemplar todas as áreas. Então, não vê esse ano, mas ano que vem está presente. Aí, se não vê ano que vem, daqui a 2 anos é certeiro, ele fica no rodízio aí. Alguns temas são muito clássicos, praticamente garantidão, que no caso é termoquímica. Todo ano vem, mas de repente fura um ano. Pode ter certeza que no outro está presente ali, ele fica
oscilando e trocando aí. Então, termoquímica não? Seria um assunto? Certeiraço, é. Termoquímica apareceu na forma de lei de Hess, né? Mas eu senti particularmente mais falta da química orgânica. Alguns assuntos bem recorrentes, como, por exemplo, isomeria, que aparece com muita frequência, não senti que apareceu nessa prova, sabe? A galera tava falando de estequiometria também, que é um tema que geralmente a galera trabalha bem, aparece em todos os anos e não apareceu de forma disfarçada ali na questão de titulação. Mas é isso, mas eu concordo com mas não vejo nem como é normal aquele lance, né? Vem tantos anos, um ano fura, aí no outro ano tem uma chance muito grande de aparecer, então tá dentro da normalidade. Sim. Então o aluno olhou aquilo ali, entendeu como de boa e vai que vai. Vira que segue. Não teve nenhuma surpresa, assim, então, que chamou a atenção? Sei lá, é um assunto que nunca tinha aparecido ou que foi abordado de uma forma diferente? Tem uma questão que é mega interessante sobre um jingle, né? Que na verdade é o que eu tô te falando. Eu acho que o pessoal da física abraçou mais aquela questão, mas a gente da química poderia ter chamado pra gente também, porque é muito, muito próximo de um e de outro. Que é um jingle, depois eu fui até buscar exatamente a fonte daquele jingle ali. Se eu não me engano, ele começou em 60 e pouco, um comercial que foi muito famoso, primeira versão, depois ele foi reeditado um pouquinho mais à frente, e ele bombou muito, mas ele continha um erro teórico muito importante, que a questão alertava para aquilo ali, para aquela correção daquele erro. Então, muito interessante, antenado de situações do dia a dia, que se tiver de repente, algum conteúdo um pouquinho trocado, vem a prova e dá uma corrigida para o aluno estar em paz, tá bem. Perfeito. Bom, então, uma coisa que a gente percebeu, pelo menos vocês estão dizendo, é que rolou uma conversa séria entre química e física. E biologia também. Biologia também. Sim, rolou. Essa interdisciplinaridade, rolou assim. Então, estava presente. Então a prova inteira estava assim, né? Que eu tenho conversado com os professores aqui e tudo mais, eles sempre estão falando que tem essa interdisciplinaridade. É importante, não é? Com certeza, demais, sem dúvidas. Demais, assim. Você, quando está no teu dia a dia, você não tem, para resolver um problema, apenas o conhecimento de uma área. É uma fusão de conhecimentos para que você possa executar bem aquela tarefa, para que possa ter um bom desempenho, né? Eu costumo dizer o seguinte, meu canal aqui que eu tenho, sou professor presencial e sou professor digital no canal Química Nota 10. Excelente canal, por sinal. Melhor do que você ser um aluno Química Nota 10, é ser Química Nota 10 e um Física Nota 10 e um Matemática Nota 10. Se não puder, que sejam Química Nota 8, Física Nota 8, Geografia Nota 8 e não Química 10, Geografia 0, né? É melhor você ter uma normalidade maior no teu desempenho, mas quanto mais próximo melhor, mas ser mais homogêneo, porque essa fusão é que vai dar um bom desempenho. Professor Gabriel, na sua opinião, qual foi a questão mais difícil desse ano? Cara, na minha honesta opinião, a questão mais difícil é aquela que falava sobre titulação. Por vários motivos. Primeiro que titulação não é um assunto que a gente esperava tanto aparecer nessa prova assim, né? Nunca caiu titulação, foi a primeira vez, né? E também por ser um assunto que envolve cálculos químicos e a maioria dos estudantes tem, naturalmente, uma dificuldade em questões que envolvam cálculos químicos, tá? Então era uma questão, além de difícil, ela era bastante trabalhosa, sabe? O aluno tinha que fazer no mínimo umas 2, 3 regras de 3 ali. É uma questão que, certeza, o cara iria demandar aí uns 8 a 10 minutos resolvendo essa questão. Bom, a gente até separou aqui, não foi? Qual foi? A questão 103 do caderno rosa. É aquela que tem lá, tem acerola, caju, cupuaçu, então... E aí, professor, o que falar sobre essa questão em si? Pois é, tem muito aluno que é fiel aqui, que acompanha a TV Escola manhã, tarde e noite, né? E aí tava com a gente na véspera, na sexta-feira a gente fez uma live, mega interessante, dando várias dicas, e uma dica que a gente sinalizou muito importante para a prova é: não precisamos acertar as 90 questões, né? Sim. E aí, para isso, a gente tem que... Para aprovação, depende da gente surfar no maior número possível e passa para a gente começar pelas questões mais fáceis. E a sugestão do bloco de Química era abandonar as questões que têm números, né? Então, essa é uma questão muito numérica que ele falou, que são várias relações ali para poder executar. Ao passo que você pode navegar para várias outras questões, onde uma boa leitura, um bom conhecimento técnico, você consegue matar a questão em 1 minuto, 2 minutos, sobra até um tempinho para bater um papo lá. Não pode. Não, mas igual o professor falou, essa demandava muito cálculo, né, e muito tempo para resolver. Então a estratégia é deixa ela para o final. Pula, tenta, como o Silvinho falou, tenta garantir outras que pela leitura te ajudava a ganhar alguns pontos, marcar pontos junto com o TRI, e essa daí deixa ela para o final. Sobrando tempo, volta nela, mas ela é uma questão trabalhosa mesmo e difícil, cara, vou dizer. O que eu reparei também é que as outras questões que a gente viu nesse primeiro bloco de agora, os enunciados estavam mais enxutos, né? Nessa, o enunciado já tá grande, tem uma tabela e tudo mais. Ou seja, o cara já gastaria bastante tempo só lendo a questão, sabe? Muito complexo. Então, deixaria ela para depois mesmo. Perfeito. Lá no primeiro bloco, a gente falou de termoquímica
né? Vocês falaram daquela questão ali dos fogos e tudo mais. Bora dar uma olhadinha nela melhor? Ela é mega clássica nessa questão, na verdade. Quando a gente fala de termoquímica, fala que é um assunto praticamente certeiraço vai aparecer na prova. Sim. E até com a pergunta se repetindo, né? Qual é o ΔH da reação? Porque ΔH quer dizer se a reação absorveu ou liberou. Por exemplo, se eu pegar um palito de fósforo aqui e puxar, riscar, ele vai exatamente participar de uma reação química. Essa reação química é uma reação exotérmica. E a termoquímica diz quanto de calor está sendo liberado, se tem sinal positivo, quer dizer que a reação absorveu, tem sinal negativo, quer dizer que ela liberou energia. Isso é o princípio da termoquímica. E para achar o ΔH de uma reação, você tem 4 caminhos clássicos. Né? Se ele me der um gráfico, mas não foi o caso da prova, a prova não priorizou gráficos. Só para a galera acompanhar, a questão 132 do Caderno Rosa. 132 do Caderno Rosa. Sucesso. Beleza? Que era uma pontezinha entre química e biologia. Isso. Show? A partir do texto, você montava uma equação que era uma conversão da glicose em ácido lático, e a partir dos dados que ele te oferecia, que eram outras reações, você utilizava o princípio da lei de Hess, que chegava a uma equação global e achava o ΔH da reação. Perfeito. E esse é um caminho que você tinha que fazer, Sim. né? E tem vários caminhos, né, que você falou. Mas não é a gente que escolhe, na verdade. Né? Os dados da questão é que dizem o que a gente vai executar. Ah, entendi. Então você tinha que fazer assim, você tinha que dar são vários passos. Agora que eu entendi melhor. Você tem que dar um passo, para a partir desse passo dar outro passo, tem que seguir esse caminho pré-determinado pela me deu questão. Um gráfico, sucesso, faço rapidão. Me deu entalpia de formação da substância, eu faço produto menos reagente, é outro caminho. Me deu energia da ligação, quebro ligação com sinal positivo, monto ligação com sinal negativo. Mas nesse caso ele me dava outras equações. Lei de Hess, que é um princípio mega famoso, o aluno que estava preparado se deu bem e sucesso. Sucesso, é por aí. O Enem adora, cara, a lei de Hess, tá? Dos métodos que o Silvinho citou aqui de cálculo de ΔH, esse é o que, sem dúvidas, mais já apareceu em outras edições anteriores, sabe? Então, assim, eu acho que o bom aluno, ele percebeu que era uma lei de Hess e ele vai lá e fazia porque era um assunto bastante comum. E essa questão, ela é muito bonita porque, como o Silvinho falou, ela mistura bem biologia. Cara, olha como é que o Enem faz. O Enem fala de respiração nessa questão. E ele dá uma outra abordagem para a respiração. Ele pede para você calcular ΔH envolvendo a respiração celular. Cara, eu achei particularmente essa questão muito bonita e dá para entender por que o Enem, ele coloca muito termoquímica nas provas, quase todo ano tem pelo menos uma questão de termoquímica, eletroquímica, radioatividade, porque são temas que possuem correlação com energia, sabe? E estamos sempre nessa busca por novas fontes energéticas, né? Então, por isso que sempre vai ter uma questão de ou eletroquímica, ou termoquímica, ou radioatividade. E nessa prova, especificamente falando, nós vimos questões de termoquímica e de eletroquímica, né? Num bom número, inclusive. E o princípio da eletroquímica é a oxirredução, que estava presente em 3 questões. Então, numa prova que a gente imagina como 15 questões, 3 serem do mesmo assunto, priorizou bastante o princípio da oxirredução, quem aumentou de NOx, quem diminuiu de NOx. Então, assunto mega priorizado. Foi o assunto que mais apareceu em química? Não. Sim, nessa prova, sim. Nessa prova, sim. 3 de 15, né, no único assunto, muito marcante, né? Muito marcante, em cima dos textos que ele está falando de muito criativos, tem uma que me chamou muita atenção, porque a gente já trocou essa ideia na outra vez que a gente gravou aqui, que eu sou apaixonado por esporte, né? Sim. E tinha uma questão relacionada com o esporte, né? Com o controle do Comitê Olímpico Internacional, em cima do controle antidoping. Então tinha uma questão que era uma interface entre química e biologia, dizendo exatamente na questão como é que eles controlam, como é que fazem esse monitoramento. É uma questão bem interessante, que quando eu olhei eu vibrei muito. Vem cá, foi a sua questão preferida, não? Sim, porque eu normal. Eu costumo falar, né? Sou apaixonado pelo que faço, mas se eu tivesse dado errado aqui a minha profissão e eu fosse um atleta, estaria feliz da minha maneira, porque a veia pulsa esporte muito. Você teve alguma preferida, professor, não? Cara, eu particularmente gostei muito dessa também, sabe? Por mais que fosse um assunto que os alunos já sabem resolver, são muito comuns, eu adoro muito, cara, de verdade, a maneira como o Enem abre um leque de possibilidades mesclando os assuntos, né? O Enem exige isso mesmo, que o aluno abra a mente dele, saber, como nós já falamos aqui no primeiro bloco, né? Da correlação entre as diferentes áreas do conhecimento. E nessa questão, cara, o Enem fez isso de forma brilhante, cara. Então, essa é uma das minhas questões preferidas também, cara. Bom, perfeito. Bom, você tocou em aluno. Eu já quero saber, como é que estão os alunos? Ficam perguntando o gabarito pra vocês, no WhatsApp, né? mandando mensagem. Os caras são ansiosos, né? Fato, sim, com certeza. Eu tava um pouquinho antes de vir pra cá, hoje participando do evento para escola pública, né? Sim. Então, eram 3 mil alunos que estavam presentes. A grande maioria de alunos do segundo ano, da primeira série, da segunda série, que estavam ali como treineiros, né? Tentando ver o que é o Enem, já se preparando para o ano seguinte, né? E muitos fizeram, que era a segunda série, acabou fazendo e perguntando, mas vem cá, e aquela prova, você achou difícil, achou fácil? Eles querem mais ter uma noção da visão do professor em relação à prova, para se prepararem melhor para o ano seguinte, estarem voltando forte
e para conseguir essa vaga aí tão sonhada na faculdade, que vai fazer uma diferença muito grande na vida de todo mundo. Pô, muito legal. Bom, eles perguntam para vocês o que vocês acharam, mas eles falam também o que eles acharam, né? Ah, sim, sem dúvida. E o que eles estão falando? Ah, eles acham que assim, poxa, Cabral, a prova estava um pouco muito conteudista, difícil. É uma prova realmente que não abordou tanto cálculo assim, é uma prova teórica. E como eu disse mais cedo, cara, o Enem, ele tem que fazer o aluno abrir a mente dele, cara. O aluno, ele tem muito esse achismo de que se a prova ela cai muito cálculo, então ela é uma prova muito difícil. Não necessariamente, né? Uma prova teórica, ela pode exigir também, assim como uma prova que coloque bastante questões de cálculo. Eu, particularmente, achei as questões bem equilibradas. Tivemos questões médias, fáceis e difíceis, tá? Mas é claro que o aluno, ele sempre ali no nervosismo, né? Ele acaba perdendo as questões, não por falta de conteúdo, mas porque ele tá ali tenso, ele tá ali nervoso, e aí com o nervosismo vem em branco. E eu costumo dizer que se o aluno ele pegasse a prova do Enem e resolvesse no conforto do lar dele, com certeza ele acertaria questões que ele deixou pra trás. E uma afirmação clássica. O professor tinha uma questão que eu nunca tinha visto na vida o assunto, mas aí fortalece aquele argumento da gente lá de trás, ele não precisa gabaritar, né? Sim. Eu até uso um pensamento que eu sempre repito. Você olhar muito para a beleza de uma folha, não vê a beleza de uma árvore. Se olhar muito para a beleza de uma árvore, não vê a beleza da floresta. Então, olha uma coisa ali, o texto é bonito, sai como se fosse um drone, vai lá em cima, olha como um todo ali e vai navegar em outras coisas e deixa aquilo pra lá, né? Aí em casa, como desafio, se quiser fazer no conforto lá, faz, acertou, vai pra frente do espelho e fica se olhando, fala assim, eu sou sinistro, e por aí. Bom, perfeito. Agora, para ter uma visão dessa, eu acho, para ter uma visão dessa, e como você até tocou um pouquinho mais cedo na sua fala, quase que anterior, a importância de ser treineiro, né? Perfeito. Eu acho que ser treineiro é conhecer a prova, entender que você vai ficar lá sentado, né? É por aí. Lande, olha só, vou te falar uma parada que é real mesmo, que aconteceu nessa prova, tá? O Silvinho falou daquela questão de oxirredução, que tinha que olhar a variação do NOx. Não sei se você sabe, mas aquela equação foi exatamente a equação que caiu na prova do ano passado, no Enem de 2018. Foi a mesma equação, aquela que falava sobre o TiO2, sabe? Olha aí. Foi a mesma equação. Então, se o aluno ele tivesse feito, se ele estiver treinando, né, as edições anteriores do Enem, com certeza, ao olhar esse conselho, ele vai falar assim, caramba, eu já vi isso aqui em algum lugar. Tenho certeza que o aluno que está em casa e acompanha a gente fielmente aqui, ele fez esse roteirinho, e em casa agora está no conforto do lar, está em paz, está bem, só esperando a vaga e vibrar para rolar aquele churrasco em família. Bom, você já deu um recado aí pra galera aí que fez a prova. Vem cá, a prova passou, mas eles continuam ansiosos agora com gabarito e tudo mais. Então aquele conselho pra galera que fez e... Ai, caramba, pronto, agora é só esperar. Posso dizer o que eu fiz? O meu não era Enem. Eu pintei a minha casa nessa época. Na verdade, eu estava tão ansioso, meus pais tinham viajado, estavam no Nordeste, eu estava em casa agoniado. Falei, em casa eu não consigo ficar parado, não. Aí eu fui, na verdade, pedi autorização e fui pintando em casa. Nunca tinha pintado. Pintei na minha terapia lá. Quando eu não estava treinando, estava em casa pintando. Parado, se ficar parado, é a pior coisa que tem. Então, se estiver agoniado, vai à praia, vai pedalar, vai correr, vai extravasar para tentar aliviar essa angústia aí, porque o que já tinha que ser feito foi feito, com merecimento. Eu acho que o sentimento, eu acho que melhor que tem, tanto para aluno quanto para professor. Missão cumprida. Fizemos o melhor que a gente podia fazer, os alunos fizeram o melhor que eles poderiam fazer, agora é esperar o resultado e, assim, ficar na calmaria, curtir para poder viver um outro estágio da vida, que é o estágio do ensino superior. É por aí? É bem por aí mesmo. Vai viver, resumidamente agora falando, né? Vai viver um pouquinho... A rotina do vestibular é muito difícil, né, Lande? Ela obriga com que os alunos eles abram mão de diversas coisas, né? Como, por exemplo, sair, muitas das vezes, sabe? Por cara tem que ficar estudando ali. Mas agora que o Enem já passou, cara, sabe? Vai viver um pouquinho, relaxa um pouquinho, como o Silvinho falou. Vai curtir, vai fazer aquilo que você gosta, né? O Enem já passou. Aquilo que dá pra gente tirar como lição, cara, é importante a gente absorver isso, porque a gente cresce quando a gente aprende isso, né? Mas, cara, eu acho que é isso. O aluno, ele fez o melhor que ele podia ter feito, sabe? Nós, professores, também, estamos orgulhosos deles por conta disso. E, cara, vai que vai. Vai ver. Se porventura, quando sair o resultado, ele não conseguir tão esperar a aprovação, não será o fim do mundo. Não, calma. É hora de respirar de novo, tentar verificar onde que foi o erro dele, quais foram os pontos positivos e potencializar, olhar os pontos negativos e dar uma corrigida para voltar mais fortalecido no ano seguinte e, conseguir a vaga. Só parar quando estiver lá dentro. Eu costumo falar, a gente tá junto, ninguém solta a mão de ninguém, só solta quando estiver indo para a faculdade, vamos em frente. É isso aí, perfeito. Professores, muito obrigado. Um prazer enorme recebê-los aqui. Prazer mesmo, viu? Muito obrigado. Bom, o Hora do Enem fica por aqui, mas amanhã a gente volta com Física. Tchau, tchau!